Este é um daqueles livros que muitas vezes é pareado com 1984, ou Atlas Shrugged. Eu recomendo fortemente a coisa toda, mas caso você queira apenas ouvir alguma interpretação de Orwell, eu recortei a parte relevante aqui. A Brave New World foi publicado em 1932. A partir da breve pesquisa que fiz, este trabalho foi uma influência para Orwell e Bradbury. Acontece que Orwell era na verdade aluno de Huxley, quando era professor de francês e parece que eles tinham um relacionamento profissional. Na próxima geração, acredito que os líderes mundiais descobrirão que o condicionamento infantil e hipnose são mais eficientes, como instrumentos de governo, do que clubes e prisões. E que o desejo de poder pode ser totalmente satisfeito sugerindo às pessoas que amem seu servidão como açoitando-os e chutando-os à obediência. Aldous Huxley para George Orwell sobre a publicação de 1984. O que vai tornar esta revisão diferente de 1984 é que pretendo analisá-la mais rapidamente. Tecnicamente, tenho tanto tempo quanto preciso da biblioteca, mas vou tentar e não levarei 8 meses para ler isso. Publicado em 1932, a distopia futurística e anti-industrial de Aldous Huxley, Brave New World, oferece uma imagem alegre de uma possibilidade sombria. O romance se passa em uma era chamada Afterford, e em 632 a civilização global resolveu a superpopulação, a violência geopolítica, o desemprego, o conflito de classes e o mal-estar social, tudo dentro dos pilares da comunidade, identidade e estabilidade. Para nós, talvez, pareça que os cidadãos do Estado Mundial têm tudo, até calcularmos o custo. Para o pessoal do nosso Ford, a melhor maneira de ter tudo não é, na verdade, ter tudo. Em vez disso, é para alterar os termos, restringir e redefinir o objetivo. Os fordianos vivem em uma largura de banda mais estreita, livre dos abismos da vida, mas também alheios às suas alturas. Eles trocam felicidade por prazer e qualidade por quantidade. Como leitores, não podemos nos livrar da noção de que o futuro de Huxley ganha estabilidade às custas do que realmente nos dá vida, propósito, amor e pertencimento. No início de cada ano letivo, para recuperar minha posição educacional, tanto para mim quanto para meus alunos, pego o quadro negro e defino o que é ficção. Uma resposta imaginativa a uma realidade social. Por implicação, toda ficção séria é profecia. É um chamado às massas e ao coração humano para reconciliar o que estamos nos tornando com tudo o que devemos nos tornar. A distopia de Huxley não é sobre o futuro. Não é um conto de advertência, mas uma acusação dos princípios pelos quais vivemos. Os leitores de Huxley ficam chocados, não com o quão raso é seu futuro, mas com a semelhança com o deles. Nenhum alerta de Soiler aqui. Não sei o fim da nossa história. Estamos, como Rainer Maria Rilke disse, vivendo nosso caminho para as respostas. Continuamos lendo para saber o destino de Lenina Crowne, Bernard Marx, Helmholtz Watson e John Savage. E lemos para aprender a criar um destino diferente do deles, um destino muito mais rico, mesmo que refinado pelo cadinho de um mundo incerto. O plano é revisar este livro em 5 segmentos, sendo este um deles. Existem 15 capítulos, portanto, 5 capítulos de cada vez e, em seguida, um resumo. Esta também é a primeira vez que leio isso, então meus olhos não estão tão sintonizados com as subtramas, estou tentando seguir a linha da história primeiro. Dito isso, já vi um monte de coisas boas nos primeiros 2 capítulos. Claro que com as férias aqui, não sei se vou conseguir manter esse cronograma, mas digamos que isso será compactado em comparação com a minha análise anterior. Com o amplo e rápido percurso pelo livro, irei novamente acertar os conceitos. Desta vez, não vou gastar muito tempo apoiando as ideias para acompanhá-los. Vou guardar isso para o encerramento final. Minha ideia final é construir uma lista de leitura ao F4 para você dar suporte ao final de sua jornada de programação. Posso ter manchado minha opinião um pouco. Li a introdução antes de realmente ler o livro. Portanto, não vou entrar completamente às cegas. Tenho algumas ideias sobre o Huxley como autor, as suas influências e motivações ao escrever. Uma coisa interessante que esta edição em particular tenha uma linha do tempo da vida de Huxley em comparação com os eventos mundiais. Já que li, vou apresentá-lo aqui. As 3 influências centrais são Henry Ford, Sigmund Freud e música jazz. Embora eu não tenha visto nenhum link biográfico para justificar a fixação de Huxley nesses tópicos específicos, ficarei de olho neles no livro. Tenho algumas teorias de trabalho no momento, mas irei reservá-las para depois de ler o livro. Um fato a ter em mente se você estiver lendo junto:
Henry Ford nasceu em 1863, portanto, os anos mencionados no livro Of 630 seriam 630 anos após o nascimento de Henry Ford, ou o ano 2493 D.C. Para nós, à medida que desenvolvo este conceito um pouco mais, provavelmente incluirei mais do que apenas ficção distópica, embora seja por onde começaremos. Estou interessado novamente em dar uma outra olhada em outros títulos como Catcher in the Rye e Crime and Punishment, bem como não ficção como 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Não tenha medo, este não será um blog de relato de livro, mas sim sobre o desenvolvimento de uma biblioteca de trabalho e conhecimento que apoie os esforços para encerrar sua programação. Termine sua rotina de programação. Como você deve se lembrar de 1984, minha análise final não se alinhou com os chapeleiros de papel alumínio. Na superfície, eu vejo isso. Mas olhe mais fundo na história e tente colocá-la junto, eu não consegui chegar lá. É uma grande ficção, sim. Nosso curso está estranhamente traçando a mesma direção, sim. É clarividente ou um roteiro? Não. Na verdade, acho que Animal Farm está provavelmente mais perto de um roteiro. Isso também está na lista. Admirável Mundo Novo é um romance incrivelmente atual que apresenta a crítica social por meio de um mundo distópico. As conversas suscitadas por este romance não são menos relevantes hoje do que quando o livro foi publicado pela primeira vez, 83 anos atrás. Huxley fabrica um mundo centrado nos pilares de comunidade, identidade e estabilidade que optou por mudar a ênfase da verdade e da beleza para o conforto e a felicidade. Esta sociedade alcança conforto e felicidade por meio do condicionamento pré-nascimento de seus membros. Você tem um papel predestinado, e nesse papel, você é feliz, não desejando nada maior. Quando você foge da felicidade, você bebe uma bebida calmante chamada soma, para acalmar sua raiva, para reconciliar seus inimigos, para torná-lo paciente e sofredor. Em vez de se preocupar com as complexidades e instabilidade causadas pelas famílias e pelos relacionamentos conjugais, nesta sociedade, todos pertencem a todos. Você não tem mãe, você não tem esposa, nenhum Deus em quem confiar. Em vez disso, você confia no sistema, no soma, no condicionamento. Então, um homem chamado selvagem criado por sua mãe com crenças fundadas em Deus, perturba o sistema. Ele expõe este mundo cuidadosamente planejado à vida ditada pela paixão. Para os fordianos, esse é um conceito totalmente desconhecido. De Savage está familiarizado com os altos e baixos que acompanham os intensos sentimentos de paixão. Ele provoca a instabilidade que este mundo trabalha para controlar. Admirável Mundo Novo leva os leitores a reconsiderar seus próprios valores e como por meio desses valores eles encontram significado. Se eles escolhem o caminho da felicidade, ou verdade, ou talvez uma combinação dos dois,